Bom, muito boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos começando uma série de vídeos de estudos bíblicos. O nome da série vai ser Em Defesa da Fé. Nosso objetivo aqui é apresentar, né, o que a Bíblia diz a respeito de temas específicos da palavra de Deus, temas doutrinários em especial. Estou com o nosso amigo, né, irmão Emerson Rocha, lá de Pirassununga. Boa tarde, irmão Emerson. Boa tarde, tudo bem, irmão Felipe? É um prazer aqui estar com você, né? Nessa oportunidade de estudarmos juntos, né, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém. Então, irmão Emerson, para a gente iniciar, gostaria que você explicasse aí qual foi o assunto que foi decidido, né? Na verdade, a gente chegou num consenso para a gente iniciar essa série. Qual assunto que a gente vai trabalhar nesse nosso primeiro momento, aí, nessa primeira série de estudos? Ok, muito bem. O objetivo de nossos encontros, né, aqui nesses vídeos que começa hoje, é nós estudarmos o tema da Trindade. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por Certo. que nós escolhemos esse tema? Porque o tema da Trindade é um tema muito discutido no mundo religioso, e isso já desde o primeiro século, né? Então é um assunto muito debatido, né? Já há muito tempo, né? Durante aí o decorrer da era cristã, e muitas controvérsias têm surgido em torno da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente com respeito a Jesus e ao Espírito Santo, né? Porque hoje nós temos tantos grupos religiosos, né, que ensinam que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura, que o Espírito Santo também não é Deus, não é um ser pessoal, mas sim uma força ativa, poder de Deus apenas, né? Sim. Então é importante nós estudarmos o que a Bíblia ensina sobre esses detalhes. E o objetivo principal deste encontro é estudar justamente as objeções que são apresentadas contra essa doutrina bíblica, a Trindade. Muito bem. Muito obrigado, então, doutor Emerson. Eu gostaria de pedir para você fazer uma oração para a gente, dar início. Quem estiver nos acompanhando quiser também curvar suas frontes para nós falarmos com Deus e pedir a bênção de Deus nessa série de estudos. Ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai Celestial, que habita no mais altos céus e também habita conosco, nós te agradecemos por este momento, que possamos abrir aqui a tua palavra e ouvir a tua voz. Através do teu Santo e bom Espírito, nos dê o entendimento, a iluminação, para compreendermos as doutrinas bíblicas, principalmente esse tema tão importante da divindade. Nos dê o entendimento, o esclarecimento. Não permita que venhamos a ser seduzidos pelo inimigo, mas temos a certeza que ao pedirmos a tua graça, teremos a orientação que vem de ti. E nos ajude também a levar esse conhecimento a outros que necessitam. É o nosso propósito, é o nosso objetivo nesse momento. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem. Uma das objeções que surgem em torno deste assunto, né, com respeito à Trindade, o objetivo de negação, né, que a Trindade não existe, alguns utilizam o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3, para dizer que não existe Trindade. Então é importante nós lermos aqui o texto bíblico e sabermos o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Então vamos lá. Então o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3, peço aí ao irmão Felipe que leia para mim, por gentileza. Primeiro João, capítulo 3. Capítulo 1, verso 3. Ah, 1 João, capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora,
A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ok, muito bem. Então, alguns grupos religiosos, grupos antitrinitarianos, né, utilizam esse texto, né, é um de vários outros textos que nós vamos analisar ainda, mas esse é um dos textos que são utilizados para dizer que não existe uma trindade na Bíblia. Por quê? Porque o texto, João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, ou seja, qual é o argumento antitrinitariano? É que a nossa comunhão é com duas pessoas e não com três. A nossa comunhão é com o Pai e a nossa comunhão é com Jesus, seu Filho. Aí eles fazem a seguinte objeção: cadê a comunhão com o Espírito Santo? O texto não apresenta a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com o Pai e com o Filho. Fechou. Né? A Bíblia não ensina que nós devemos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Né? Então, esse é um argumento utilizado aqui com base nesse texto bíblico. Aparentemente, parece até um argumento inteligente, né? Parece até convincente. Mas o que acontece, irmãos? Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ter em mente o seguinte, que o argumento da omissão não tem valor algum. Ou seja, o argumento da omissão não prova nada. Sim. Porque como se estuda a Bíblia? Você não faz teologia em um só texto bíblico. Você faz teologia, né, com vários textos. Quando um texto bíblico não dá uma resposta completa, é porque em algum outro lugar da Bíblia, em algum outro versículo, você tem a resposta. Okay? Exatamente. É o que então, você nós não falou, podemos né? pegar um texto e fazer desse texto uma doutrina, um texto isolado, um só texto, né? Você faz Exatamente. doutrina em cima de um texto só. Acaba ficando uma argumentação, né, muito sensível, né? Vulnerável, porque, primeiro, pelo fato de querer fazer uma doutrina com base em um texto só. Segundo, porque o fato de o texto não mencionar não significa que não existe, né? Se a gente for tomar por conta isso, não menciona, alguns dizem que a palavra trindade não é mencionada na Bíblia. Realmente, né? É verdade. Só que isso não prova nada. Da mesma maneira que a palavra monoteísmo também não é mencionada na Bíblia. E, no entanto, né, a grande maioria, né, ou vamos dizer a totalidade dos cristãos são monoteístas. E isso não prova nada, porque o fato de não existir a palavra na Bíblia escrita não quer dizer que o conceito não exista, certo? Exatamente. O conceito ele existe. Né? Então, vários conceitos nós podemos apresentar como sendo verdadeiros, mas não consta na Bíblia. Por exemplo, a palavra Bíblia você não encontra exato. no texto bíblico. Melhor exemplo, né? Exatamente. No entanto, a Bíblia é uma realidade. Bíblia significa o quê? Uma biblioteca, um conjunto de livros, né? Exatamente. Então, a palavra Bíblia você não encontra dentro do texto bíblico, mas eu vou negar a Bíblia por isso? Não. Por exemplo, também a palavra ascensão de Jesus, você não encontra essa palavra, mas é um fato real, Jesus subiu ao céu. Né? A palavra milênio, você não encontra a palavra milênio na Bíblia, mas você encontra a palavra 1000 anos. Sim. Então, o que nos interessa são realmente as provas. Né? Existindo as provas, as evidências suficientes, então nós temos que admitir aquela doutrina. Muito bem. Okay? Então, voltando aqui ao tema aqui do texto bíblico, vejam só, irmãos, a questão aqui muito importante. Né? Então, esse texto de 1 João, capítulo 1, verso 3, alguns utilizam para dizer que o apóstolo João não era trinitário. O apóstolo João não cria na trindade. Ele falou que a comunhão é só com duas pessoas. Bem, então, nesse momento, se alguém fizer esse tipo de observação, né, você faz a seguinte pergunta. Bom, então o apóstolo Paulo, ele cria diferente do apóstolo João? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa comunhão é só com uma pessoa, só com Jesus. Ele omite Deus Pai,
E agora, será que João cria diferente de Paulo? Paulo tinha um pensamento oposto a João? Então vamos ver aqui. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele diz que a nossa comunhão é só com uma pessoa. Você pode repetir o Com texto, Emerson? Jesus Cristo. 1 Primeira Coríntios carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. 9. Okay? Muito Então bem. nós não podemos admitir uma contradição bíblica, porque a contradição não existe. E o pensamento de João não era diferente do apóstolo Paulo. Mas você faz essa comparação, né, para você mostrar para o seu opositor ou para o indivíduo que está com certa dificuldade, né, querendo fazer uma dificuldade aí com o assunto da Trindade, você faz essa pergunta. Então, será que Paulo cria diferente de João? Não, não se trata do caso. Por quê? É só uma aparente contradição ou uma aparente forma diferente de visão dos dois escritores. Mas, na verdade, eles escrevem iguais. Agora, como provar que a nossa comunhão é também com o Espírito Santo? Então, vamos ver aqui agora o pensamento completo, né, do que a Bíblia ensina e do que Paulo entendia, né? Então, nós vamos aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios 13. Capítulo 13, versículo 13. Então, aqui nos diz o seguinte: Algumas a graça traduções, do Senhor Jesus Cristo. Oi? algumas traduções, só desculpa te interromper, vão ser Então, o versículo 14, né? Por exemplo, a King James. Ah, tá. Sim, eu ia até mencionar isso. Okay. Algumas traduções, né, apresentam o verso 14. Mas não muda nada, o texto é o mesmo, né? Quer ler para mim, Felipe? Sim. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ok. A última parte desse texto menciona a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Aqui fica provado que o argumento da omissão não tem valor algum, como eu falei logo no início do estudo. O argumento da omissão não prova nada. Por quê? Porque aqui, nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele menciona a comunhão do Espírito Santo. Então, assim como Jesus é uma pessoa e podemos manter comunhão com ele, assim como também Deus Pai é um ser pessoal e podemos manter comunhão com ele, também esse texto bíblico prova que o Espírito Santo é um ser pessoal. Porque o texto bíblico, Paulo diz que nós podemos manter comunhão com ele. Agora veja só que interessante esse texto, né? Quando fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Então diz assim: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós vemos que todo cristão verdadeiro, ele mantém um relacionamento pessoal. Comunhão aqui é manter relacionamento, é manter companhia. O Espírito Santo aqui, ele quer a nossa companhia, ele quer ser nosso parceiro. E aqui diz: com todos vós. Okay? Muito bom. Não se mantém comunhão, parceria, relacionamento com uma força ativa, com um poder impessoal. Isso não existe. Isso aí é invenção. Né? Seria estranho pensar uma coisa dessa, né? Porque aqui está falando de todos vós. Paulo está se dirigindo à igreja. Igreja são pessoas. Então, não faz sentido uma pessoa ter um relacionamento com um objeto, com algo que não é pessoal. Seria como eu dissesse que eu me relaciono, eu tenho comunhão com a minha bicicleta.
Isso não faz sentido nenhum, né? Nenhum. Só que tem um detalhe, Emerson. Apesar, né, nós estamos aqui defendendo o que a Bíblia diz, mas a gente tem que estar sempre aberto para questionamentos. E o que a gente gosta é de questionamentos mesmo. Né? Fica à vontade, inclusive, quem estiver assistindo, se quiser discordar, fazer comentários deste vídeo, entrar em contato conosco, fique à vontade. Né? A gente está aberto para isso. Eu acho que, independente da pessoa concordar ou não, ela é livre para crer no que ela quiser. Né? Mas a gente está aqui defendendo o que a Bíblia diz. Né? E vão ter pessoas que vão falar assim, Emerson. Mas aqui a comunhão é do Espírito. Se fosse no Espírito, aí sim seria uma comunhão pessoal com uma pessoa, que seria o Espírito Santo, mas não é o que o texto fala. O texto está falando comunhão do Espírito. Então tem uma diferença nessa preposição e isso muda tudo. E aí, como é que a gente responde, né, a essa objeção? A Bíblia, ela dá a resposta, inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele resolve essa questão. Tá? Primeiramente, antes de eu comparar um outro texto de Paulo, você veja só. O texto aqui que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, né? Ou algumas versões, verso 14, quando diz que a comunhão do Espírito Santo, então muitos colocam essa dificuldade. Não, a palavra aqui é do. Se fosse no Espírito, tudo bem, seria realmente um relacionamento pessoal, mas é do. Mas o texto, ele não para aí, né? Quando diz a comunhão do Espírito Santo, seja com, agora aparece a palavra com no texto, com todos vós. Então você tem a palavra do e a palavra com. Então essas duas palavras é relacionamento pessoal e não impessoal. Mas quando nós vamos aqui no texto de Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, aqui na tradução João Ferreira de Almeida, tradução corrigida, aqui diz o seguinte, aqui aparece a comunhão no Espírito Santo. Tá? Então diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, olha lá, percebe? Então aqui já responde esse tipo de objeção. E se algumas, né, afetos e compaixões, aí segue-se aqui outros pensamentos do Paulo. Emerson, essa tradução que você usou, qual seria? Porque na que eu estou aqui, permanece, na Almeida Revista Atualizada, ela está com o do também, no Filipenses 2. Eu acabei de mencionar, né? João Ferreira de Almeida, tradução corrigida. Corrigida, ela já está com uma já traz a outra preposição, né? Tem essa opção para gente. Exato. Porque às vezes alguém vai poder questionar, falar, não, mas a minha Bíblia, por isso eu até abri aqui na Almeida, Revista Atualizada, mostrando que ela também traz a preposição do, assim como lá em 2 Coríntios. Por isso que é importante nós compararmos um texto com outro texto e também fazer várias comparações com várias Bíblias. Por exemplo, a Bíblia King James, né? Bíblia King James Fiel, de 1611. O primeiro lançamento dessa Bíblia aqui no Brasil, né? Nós temos ela aqui e também aparece, né, comunhão no Espírito Santo. Okay? Então é uma Bíblia confiável, é uma Bíblia que nos ajuda aí em muitos detalhes com respeito a vários temas doutrinários. Okay? Então se você tem ali a comunhão no Espírito Santo. Eu estou verificando aqui. Mas na verdade não muda nada. Né? Sim, não muda. É uma objeção que não faz sentido. Exatamente. Nenhum, sinceramente. Fazendo comparação. Exatamente. Mas já que alguém quer uma resposta, né? Sim. Se querem uma resposta. Ó, eu abri então aqui. Você tem a resposta na King James. Exatamente. João Ferreira de Almeida corrigiu. Eu abri aqui a King James e aqui online, né? Bíblia King James.
E tá aqui, ó, comunhão no Espírito. Então é importante a gente verificar várias traduções, né? Apesar de que não faz diferença, né, nenhuma. Isso Não, seria mais um preciosismo, talvez, de uma palavra, de uma expressão, né, uma preposição. Mas, já que a pessoa. Tem gente que vai fazer esse tipo de questionamento, talvez até por não conhecer essas diferenças de versões, diferenças de traduções, ela vai acabar tendo uma resposta também. Ela vai acabar tendo uma resposta também, entendeu? Então, ok. assim, isso é importante a gente conhecer, né? Conhecer várias outras traduções. Não existe uma tradução que ela, vamos dizer, ela é o padrão, né? Ela é melhor, ela é uma tradução perfeita. E por isso que é importante a gente ter várias traduções. Isso é uma coisa que a gente vai estar repetindo durante a nossa série de estudos aqui, né? Exatamente. Muito bem. Uma outra prova que você pode ajudar um antitrinitariano e o argumento da omissão, que eles tanto trabalham em cima disso, né? Não tem valor e não prova nada, você pode usar o texto de Judas, né? O texto bíblico de Judas, verso 4. Olha o que nos diz aqui esse texto. Esse texto aqui é muito importante, é um texto muito valioso, porque eu já vi antitrinitarianos, eles realmente se convencerem, né? E o argumento da omissão não vai provar nunca nada. Por quê? Porque aqui no texto bíblico, Judas, verso 4, na última parte do texto, diz assim, aqui fala daqueles que transformam a graça de Deus, né, em libertinagem, Uhum. e de nosso Senhor e de nosso Deus, né, negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha só, esse texto diz que o nosso único Senhor é Jesus Cristo. Eu pergunto, se o argumento da omissão prova alguma coisa, então quer dizer que somente Jesus é Senhor? Deus Pai, ele perde o seu senhorio? Ele Não, não é né? Senhor? Lógico que não. Mas o texto bíblico diz aqui que o nosso único Senhor é Jesus Cristo. Aqui na. Então, se eles querem fazer valer essa regra de omissão para o texto lá de 1 João 1, verso 3, eles têm que também fazer valer a mesma regra Exatamente. aqui no texto de Judas 4. O que parece às vezes é que existe uma conveniência. Bom, esse texto me convém, de acordo com a minha crença. Então eu uso. Ah, não, aqui já não é conveniente. O que acontece? Talvez alguns não tenham esse conhecimento. Outros talvez tenham medo de descobrir, né, realmente o que a Bíblia está dizendo, né, e contrariar aquilo que ele crê por muitos anos. Mas existe um pensamento, né, que é o seguinte: se a nossa fé, se alguma crença bíblica, né, ou algo que eu entendo que seja bíblico, alguma doutrina, ela não resiste à prova das escrituras, já é tempo da gente saber, né? Sim, com Então, certeza. isso é importante. Na minha tradução, a tradução que eu olhei aqui, no caso, foi a Almeida Revista e Corrigida, fala único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, também uma palavra aí diferente, né? E realmente, se a gente fosse seguir essa linha de raciocínio, já que não fala de Deus Pai, então, logo, é só Jesus mesmo, né? O que Isso. seria um Deus Pai absurdo. não seria Senhor. Exatamente, o que seria um absurdo negando vários outros textos da Bíblia. Exatamente. Então, até aqui, já fica respondido a objeção que surge, né, do texto bíblico de 1 João, capítulo 1, verso 3. Agora, para reforçar esse pensamento, que o Espírito Santo é uma pessoa, com a qual nós podemos manter a comunhão, a parceria, o relacionamento, assim como acontece com a pessoa do Pai e do Filho, né? O antitrinitariano ele pode perguntar assim, mas então aonde que na Bíblia eu posso ter uma prova concreta que o Espírito Santo é realmente um ser pessoal? Ele é uma pessoa, igual ao Pai, igual ao Filho. Bem, para responder essa pergunta, são muitos textos Sim. que provam isso, né? O Espírito Santo é uma pessoa, que
ele é Deus, que ele é um ser pessoal, assim como Jesus é um ser pessoal, ele também é. São muitos textos e nós vamos trabalhar esses textos em cada encontro que nós tivermos aqui. Hoje apenas uma introdução, Sim. Okay? Mas nós vamos aqui ler apenas uns 2, 3 textos. Sim. Para quem tem alguma dúvida, né, já pode ir pensando e meditando nesses textos bíblicos. Então vejam só. Vamos aqui no texto de Atos. Atos capítulo 13. O texto é muito claro. Né? Atos capítulo 13, versículo 2. Não tem como negar a personalidade do Espírito Santo. Não tem como dizer que ele não é um ser pessoal. Né? Negar a comunhão, como diz o texto de Paulo. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 13, verso 2. Diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo aqui lhe deu ordem. Disse o Espírito Santo: Separa-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha só, o Espírito Santo aqui tomando decisão, falando, comissionando pessoas aqui para uma missão evangelística. No caso, Saulo e Barnabé. O Espírito Santo ele falou essas palavras: separa-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. É muito Ou claro. seja, ali nós vemos aí duas ações. Primeiro, ele disse, então já é algo ali que fica complicado de um ser que não é uma pessoa, aliás, nem é um ser, né? Seria aqueles que não acreditam na pessoalidade, creem que é uma força, que é o poder de Deus. Ele disse, então ele falou. Alguns vão poder dizer, não, mas o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que é Deus, então é o Pai, são a mesma pessoa. A gente vai trabalhar textos aí ao longo dos nossos estudos que vão provar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, né? E além disso, outro atributo pessoal é que ele decidiu, ele toma uma decisão, ele dá uma ordem, né? Olha, aparta, separa para mim esses dois. Então, é bem direto, né? Um texto bem forte a favor da pessoalidade do Espírito Santo. É uma evidência bíblica. Não tem como negar. Não tem, isso é claro. Né? O outro texto que nós podemos ver aqui no livro de Atos é no capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 31. Olha o que nos diz aqui o texto bíblico. Atos 9, 31. Diz assim: A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então você vê que o Espírito Santo aqui, ele conforta a igreja. Ok? Então nós vemos aqui uma ação presente do Espírito Santo na igreja cristã. Ele é confortador, ele é consolador. A Bíblia não chama o Espírito Santo de conforto. A Bíblia não chama o Espírito Santo de consolo. A Bíblia chama o Espírito Santo de consolador. Sim. O consolador. Ou o confortador. Né? Okay? É o paracletos, né? No grego. Paracletos, que tem um sentido, inclusive, a gente vai estudar isso, né? No futuro, o sentido de ajudador, daquele que apoia, e também no sentido judicial do termo, né? Num tribunal. A mesma palavra, ela vai ser utilizada lá em 1 João, né? Quando João, ele diz que aquele que, se pecares, tens um advogado. É paracletos também. Ali, claro, se referendo a Jesus. É a mesma palavra.
Então, isso demonstrando que o Espírito Santo ele tem uma função, né, semelhante de Cristo, também de interceder. E a gente vai ver isso, né, Exato. em outros textos. O Espírito Santo também é intercessor. Não no mesmo sentido que Jesus, mas é. Sim, Muito bem. exatamente. Um outro texto que é muito revelador, aqui no livro de Atos mesmo, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Atos, capítulo 5, verso 3 e verso 4. Então nós vemos aqui, infelizmente, uma ação infeliz aqui, né, de Ananias e Safira, né? Contexto aqui falando com respeito à sua falha de caráter aqui, o seu roubo, né? Pedro repreendeu eles aqui e disse o seguinte, ó. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Esse texto bíblico, quando você lê com o verso 3 e o verso 4, o que você descobre? Ananias, ele mentiu para o Espírito Santo, diz o verso 3. O versículo 4, na última parte do texto, diz que ele mentiu não a homens, mas a Deus. O texto bíblico aqui chama o Espírito Santo de Deus. Não chama de forçativo, de poder impessoal, nada disso. O texto bíblico diz que o Espírito Santo ele é Deus. Então ele é um ser pessoal, ele é divino. Percebe? Se ele não fosse um ser pessoal, se ele fosse apenas uma forçativa, uma energia, a Bíblia de forma alguma poderia chamá-lo de Deus. Exatamente. Okay? Então, para um antitrinitariano, você faz a seguinte pergunta, para ajudar ele a entender, né? Ananias mentiu para quem? Ele mentiu para uma força, para uma energia, ou ele mentiu para Deus? A Bíblia diz que ele mentiu para Deus. E o mesmo texto diz que ele mentiu para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Okay? Então, Amém. Aqui nós vemos a divindade do Espírito Santo. Muito bem. Okay? Então, fica provado que podemos manter comunhão com a terceira pessoa da divindade. E essa terceira pessoa se chama Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele é Deus. Outro detalhe importante. O Espírito Santo é Deus, ele não é a mesma pessoa do Pai e nem a mesma pessoa do Filho. É importante mencionar isso, porque alguns vão dizer, Sim. não, mas o Espírito Santo aqui é o mesmo Deus Pai. Outros vão dizer, que é o Espírito Jesus. Santo aqui é o mesmo Jesus. É. Não, a Bíblia não ensina isso. Nós vamos finalizar esse primeiro vídeo respondendo essa outra objeção. É justamente João, vai aqui no Evangelho de São João. Vamos lá, João, capítulo 14, versículo 16. Então diz assim, Jesus aqui confortando os seus discípulos, né? Então ele diz assim no texto, e eu quem? Jesus, primeira pessoa do texto. E eu rogarei ao Pai, segunda pessoa do texto, Pai, e ele vos dará outro Consolador, terceira pessoa do texto, a fim de que esteja para sempre convosco. Então aqui Jesus ele ensinou a doutrina da Trindade. Trindade quer dizer o quê? 3 pessoas divinas em unidade. Trindade é isso. Não é nada mais do que isso. Quando alguém disser para você que a Trindade, ou as 3 pessoas da divindade, é uma doutrina católica, uma doutrina do paganismo, que isso não é bíblico, Jesus aqui fala, né? O Espírito Santo,
é outro consolador, é outro confortador, é outro advogado, como o irmão Felipe aí mesmo mencionou agora há pouco, né? Exatamente. Então o texto aqui é muito claro. Jesus, ele fez distinção do Espírito Santo, dele e do Deus Pai, provando aqui que ele é uma pessoa distinta. Ele é outro, ele não é o mesmo, Pai ou Jesus Cristo. Ok? E nos outros vídeos nós vamos desenvolver esse pensamento, né? O que a Bíblia vem ensinando sobre a personalidade do Espírito Santo. Muito bem. Agradeço aí a participação do Emerson. A gente vai ser deixado aqui na descrição deste vídeo, né? Os textos bíblicos que nós comentamos, né, Emerson? Uma espécie de um resumo. E os nossos contatos. Quem tiver interesse de entrar em contato, estamos à disposição, tá? Para, na medida do possível, esclarecer, tirar dúvida sobre o assunto, tá bom? Fiquem à vontade. Se você discorda, se você, talvez que esteja nos assistindo, não crê na doutrina da Trindade, da forma que for, pode ficar à vontade, não será de maneira nenhuma, né, rejeitado. Caso você entre em contato, pode questionar, nós estamos à disposição, tá bom? Nós não temos nenhum problema com quem discorda de nós. A gente está aqui para responder aos questionamentos mesmo. Esse é o objetivo dessa série de vídeos, tá bom? Então, fiquem à vontade. Agradeço aí a participação, mais uma vez, do Emerson, lá de Pirassununga, São Paulo. E que até o próximo vídeo, então, né? A gente vai tentar estar lançando um vídeo aí semanalmente. Então, que aqueles que gostaram, clique aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal e será um prazer tê-los conosco novamente aí no próximo vídeo. Grande abraço a todos aí e até mais.